Olá, pessoal! Hoje um dia muito especial pro canal do Traços Cash. Desculpa, galera, tive que começar assim só pra fazer bullying na minha equipe aqui. Mas, enfim, sejam bem-vindos a mais um Traços Cash. Hoje é um episódio muito legal que promete muita história boa, porque eu vou entrevistar um podcaster pela primeira vez. Antes de mais nada, eu quero agradecer a Arpel mais uma vez pelo meu look. Maiana, Mari e Rita, tá ficando difícil desapegar desses looks que vocês me mandam. Começa a instituir a Bolsa Arpel pra Carol aí, porque, né? Obrigada, meninas. Então vamos lá, vou apresentar o meu convidado, que eu conheço pouco dele, vou descobrir a história dele junto com vocês. E seja bem-vindo, Diego Brugiolo. Valeu, obrigado. Brugiolo, né? Brugiolo. Italiano. Cheio de parente aqui na cidade que eu nem conheço. Vira e mexe alguém. Você é parente do fulano? Ah, pode ser. Pra quem não sabe, galera, o Diego tem um podcast que é o Pega Pra Fazer, é isso? Isso aí. Gravado no mesmo estúdio aqui, no maravilhoso estúdio do Ipiranga. Boa. Vox Arena. E o Diego também é fundador do BNI? Como é que é essa história? O BNI, hoje eu sou diretor, consultor de uma equipe, aqui um grupo, né, a gente chama de equipe, e também diretor de marketing da regional, que é responsável por grupos em outras cidades. A gente pode começar por aí, então. O que é o BNI? Boa. BNI é uma rede de networking profissional. O objetivo é gerar negócios através de relacionamento. E começou em 85, com um americano lá nos Estados Unidos, o Ivan Meisner. Ele era um consultor de empresas e ele perdeu um cliente que representava boa parte do faturamento dele. E ele captava clientes assim muito por indicações, que é o que eles chamam de referência. E aí ele convidou amigos para poder tomar café, fazer reuniões e começou a estruturar, né, essa ideia. E foi crescendo depois, foram criando regras, criando formatos, e aí foi crescendo pelo mundo, espalhando, e hoje está aí, se eu não me engano, em 77 países, mais de 300 mil membros. Que bacana. É uma iniciativa muito legal, Legal. Que eu conheci em 2021, e a gente iniciou aqui na Zona da Mata com esse grupo, que eu sou diretor consultor lá, e a gente brinca que ajudei a capinar mato aqui com essa iniciativa, com essa ideia. A gente vendeu o PowerPoint porque, claro, tem em BH várias equipes, vários grupos, tem no Rio, São Paulo, em outras cidades, mas não tinha aqui. Uhum. Então, a gente fala que, sei lá, o mineiro é desconfiado, o Juiz de Fora parece que é pior ainda. Então, a gente vendeu o PowerPoint no início até o grupo ser lançado oficialmente, porque precisa ter um número mínimo de pessoas. E aí agora a gente já tem o Bar, está iniciando um outro grupo em Juiz de Fora, um segundo. Mês que vem agora, julho de 2023, né, dependendo de quando a pessoa está ouvindo, assistindo aí, vai ter o lançamento de grupo São João del Rei e São João Nepomuceno. E outras cidades daqui a pouco. Que legal. E quantos membros tem Juiz de Fora? Juiz de Fora são 40, tá com 41 atualmente, mas a meta para os próximos meses é chegar em 50. Bacana. E não tem limite máximo, né? Enquanto, porque uma característica interessante que é bacana falar é que só pode uma pessoa por especialidade, um membro por especialidade. Legal. O exemplo clássico que a gente dá são os advogados. Pode ter vários, desde que cada um represente uma especialidade. Entendi. Então tem lá o advogado tributário, trabalhista, direito civil, entendeu? Então, à medida, conforme tem ainda especialidade disponível, as pessoas podem entrar, pode fazer parte, existe um processo de candidatura para isso, a gente faz uma entrevista, entende um pouco da especialidade da pessoa. É muito legal, é método. Legal. Sabe? É organização ali máxima. E como é que é a dinâmica do grupo? O grupo se encontra de tempos em tempos? Isso, é semanal, toda semana, mas tem método, tem processo, a reunião feita seguindo uma agenda, uma estrutura muito diferente de tudo que acontece por aí. Eu mesmo, quando eu conheci, eu falei,
Poxa, já participei de várias iniciativas, de grupos de network, almoço de empresarial, café de negócio, enfim. E tudo vira um bate-papo, um encontro social e não tem o objetivo de gerar negócio. Lá não, o objetivo é gerar negócio, através do relacionamento, através do networking. Bacana. Né? E aí, semanalmente, a gente está ali na reunião, seguindo essa dinâmica da reunião, onde os membros se apresentam, falam quais são seus clientes sonhos. Isso é uma das partes principais, porque quando você fala o seu cliente sonho, eu posso ter a chave para abrir essa porta. Com certeza. Então, assim, você quer atender uma empresa ou uma pessoa específica, você fala o nome. E aí alguém que está na reunião, são 40 membros, mais os convidados, que toda semana tem convidado, alguém pode te conectar com essa empresa que você precisa. Bacana. Então, essa que é a ideia. Muita gente tem a visão equivocada, assim, porque não conhece, né? Acha que são negócios feitos só entre as pessoas do grupo. Acontece também. É uma consequência, porque você conhece a pessoa, se relaciona com ela, confia nela, vê que ela trabalha com aquilo que você precisa, e aí você acaba fechando negócio com ela. Mas o grande poder é eu conectar a minha rede de relacionamento com você. Sua rede, né? Você precisa de um profissional, atender uma empresa que eu conheço, eu vou lá, faço um meio de campo e falo, olha, Carol quer te mandar uma proposta, apresentar o trabalho dela, marca uma reunião com ela, posso mandar seu contato para ela, é isso. Bacana. Sabe? Tudo feito com método. E temos ações também de encontros, né? Aí coisas mais informais, a gente marca, agora a gente está para fazer uma festa julina, enfim, e aí vira um grande grupo mesmo de amigos. E as pessoas vão ficando amigos. Vão ficando amigos, a gente cria ali amigos que a gente acaba contando muitas vezes para coisas pessoais, assim, né? Acontecem coisas na vida que a gente às vezes precisa e tá lá o pessoal para ajudar. E para participar, como é que faz? A pessoa tem que, normalmente o caminho que se percorre, né? A pessoa vai como um convidado, assiste a reunião, participa da reunião, os convidados se apresentam também, tem um momento lá que o convidado se apresenta, e se ela quiser, ela manifesta interesse, ela se candidata, e aí preenche um formulário, a gente faz uma entrevista com ela, normalmente a entrevista é comigo, para nossa equipe, ou com o pessoal do suporte, do comercial lá, que agora a gente está criando uma estrutura para atender a região aqui, e ela é definida assim, tem que sentir também o perfil da pessoa. Porque se for uma pessoa que ela não consegue se comprometer com a metodologia, que tá na reunião toda semana, constância, fazer ali aquilo que tem que fazer, não faz sentido ela participar. Sim, Talvez não esteja no momento dela participar, quem sabe futuramente. Então a gente tenta identificar isso e também identificar a especialidade dela. E aí, estando disponível, ela pode fazer parte. Aí é feito um pagamento de uma anuidade, né, e a pessoa se compromete ali com uma anuidade, depois de um ano ela renova ou não. Entendi. Entendeu? Inclusive, o próprio grupo pode não aceitar a renovação dela. Isso é muito legal. Porque se for uma pessoa lá, é a cultura o principal valor é o giver's gain, que é contribuir para ganhar. Então, se você não contribui com as pessoas que estão lá, não faz sentido você participar. Né? E aí, isso tudo é avaliado. Se a pessoa não estiver contribuindo, não faz sentido. Ela pode dar lugar para outro. Muito legal. É legal muito legal demais. saber que tem instituições sérias que fazem essas coisas. Né? E são aí 38 anos. 38 anos. E funcionando no mundo inteiro com a mesma base. Claro que alguns detalhes podem variar de um país para outro. Sempre tem isso. Cultural, mas, né? Mas segue a mesma metodologia, a mesma base. Então, se a gente for numa reunião lá na Índia, a gente pode não entender nada do que está sendo dito, mas a gente sabe que momento que está sendo, está seguindo a estrutura da reunião. É muito legal, é uma coisa que eu me identifiquei muito, que eu gosto muito disso. E a gente tá só crescendo aí, cada vez mais. Que bacana. Agora a gente falou do BNI, vamos falar do Diego. Boa. Me fala como é que foi, como é que você chegou no empreendedorismo, né? Conta um pouquinho da sua história. Vamos lá. Pra gente. Vou fazer um Desde resumo. quando você tomava vários copos de Toddy em casa? Boa. Conversas de bastidores aqui, né? Eu tomava leite adoidado, meus pais. Sempre piada em casa isso. Fazer uma breve linha do tempo, assim, resumidamente, depois a gente pode ir puxando fios, né?
Eu estudei quase minha vida toda em escola pública, fiz 1 ano de escola particular, só que eu queria ser jogador de futebol e a gente tinha treinos, né? E aí aquilo eu precisava me dedicar para o treino e quando eu mudei para a escola particular eu senti muita dificuldade, que era mais difícil. O ensino ali estava mais avançado e tal, aí eu voltei para a escola pública e você vai entender por que eu estou citando sobre a escola. E aí, depois eu fiz curso técnico de informática, meu primeiro trabalho foi em locadora de filme, né? As extintas. Os velhos aí vão se identificar. Trabalhei em 2 locadoras, depois fui trabalhar numa empresa que chamava na época ProLink. Eu lembro da ProLink. E foi assim, hoje eu tenho lido muito sobre ambiente, sobre a gente estar em ambientes que facilitam e mudam a nossa mentalidade. E eu agradeço muito por ter estado nesse ambiente, porque eu aprendi demais lá, demais. O Fred já esteve aqui, ele foi sócio lá, chegou num período que ele entrou na sociedade, Marcelo Castanha, Edson, depois vou até mandar esse conteúdo para eles aí como agradecimento público a eles. E a ProLink mudou para Nova ProLink depois, e eu saí. 1 ano depois ela foi comprada pela Thomson Reuters, né? E o curioso é que a minha irmã tá lá até hoje, já deve ter quase uns 15 anos. Na época, eu que insisti para ela mandar o currículo para lá, começou como televendas e hoje é gerente comercial lá. Bacana. Então ela teve um crescimento muito legal, um baita exemplo de intraempreendedorismo, sabe? Já trabalhei com o CP Pro. Ah, que legal! Poxa, eu comecei lá na área de suporte, então assim, dava bug, eu tava lá para ajudar a resolver, depois mudei para a área de marketing. Porque na minha formação, né, eu fiz curso técnico de informática, depois queria ser programador, não aguentei cálculos, cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, aí fui para outro curso, já de informática empresarial da Unipac. Lá, curiosidade, conheci o Breno, do Japatê, foi meu professor de informática. Que legal. E aí lá eu conheci um rapaz que trabalhava na ProLink, ele mandou meu currículo pra lá. A galera que teve aqui toda conhecida sua. Várias pessoas. E aí eu depois da área de suporte eu fui pro marketing, porque nessa faculdade tinha uma pegada mais de administração e marketing. E aí eu abandonei a ideia de querer ser programador, né? Aí fui para a área de marketing dessa empresa. E um crescimento muito legal, eu viajava para empresas participar de congressos, feiras, e comecei a estudar por conta própria o marketing. E o digital naquela época, ali por volta de 2010, mais ou menos, estava começando a dar uma rampada. Facebook nem era muito conhecido, Instagram, esquece, era Twitter, e a gente estudava inclusive estratégias para Orkut. Legal. E aí eu comecei a perceber que isso tinha um mercado muito, muito bom e tudo, e pedi para sair da empresa. Na época eu conversei com o pessoal, cheguei pro Edson, que era o gerente lá, um dos sócios, e os caras me deram uma força. Poxa, vai atrás do seu sonho, e se precisar as portas estão abertas. E foi legal por isso. E aí eu comecei a atender clientes na cidade, por conta própria. Tive no meio do caminho sociedade, parcerias com algumas pessoas, mas sempre aí dentro do marketing, né, focado muito no digital. Aí chegando ali em 2015, eu abri um restaurante. Então assim, lá atrás, 2011, quando eu saí da empresa, o empreendedorismo já começou, né? Sim. A veia já veio. Antes assim, disso ele vem, né? Exatamente. Eu já tentava de alguma forma intraempreender. Até nas locadoras que eu trabalhei, eu inventava umas coisas. O André, que foi um dos chefes meus lá na época, me lembrou isso. Época de Copa do Mundo, eu criei um bolão para clientes da locadora, para eles frequentarem mais. Convenci o André a colocar internet lá, porque os clientes poderiam reservar filme pela internet, enfim. E foi legal. Então eu acho que eu cumpri esse papel de intraempreendedor. Quase um streaming, né? E aí chegou em 2015 e a gente abriu um restaurante. Eu, minha esposa e o primo dela como sócios. E foi legal, muito aprendizado. Mas muita relação, e restaurante prende muito, né, um comércio, e na época a gente não conseguiu colocar em prática o que hoje assim, é fundamental, você conseguir fazer a empresa rodar sem você. Sim. Então o negócio era muito dependente da gente. A Monique, tadinha, foi pra cozinha várias vezes, ficou uma temporada boa na cozinha, porque cozinheiro simplesmente não aparecia, faltava, enfim. E o que era o perfil do restaurante? Era peixe. Ah, legal. Ali Choupana, ali no Mariano Procópio. E é porque o primo dela
a família dele é da pastelaria mexicana. E lá atrás, o avô dele, que foi o fundador da pastelaria, ele tinha o artista. Ele tinha um restaurante que chamava Choupana. E na época ele adoeceu e tal, e depois de um tempo veio falecer. Ele descontinuou, né, a Choupana e a família tocou a pastelaria. E aí os clientes pediam sempre para ele, poxa, a Choupana vai voltar não, vai voltar não. E aí ele veio com essa proposta pra gente na época, a gente achou legal e, né, encaramos. Encaramos, participamos até do Comida de Boteco, foi bem legal, foi, como eu falei, ralação, mas valeu a pena. Legal, a gente sempre aprendeu aprendizado. muito. Isso aí, exatamente. A gente aprendeu muito em muitas coisas como não fazer, isso é muito importante. E aí eu continuava atendendo clientes, né? E a gente ficava muito preso. Eu tinha algumas coisas para colocar em prática que eu queria e não conseguia. 2018 a gente passou o restaurante para um rapaz que era um dos funcionários lá, um cara muito sério, o Marcos, e está até hoje. E 2019 eu coloquei 2 projetos em prática que eu queria. O Pega Pra Fazer, que nasceu como um evento. E aí eu queria trazer alguém para falar de empreendedorismo e coisas do tipo e também valorizar a cidade, assim. E aí a gente conseguiu. O Tugão, do Mr. Tugas, foi um dos palestrantes lá, era um apoiador do evento também. Foi bem bacana que ele contou a história dele no palco com um copo de cerveja. Bacana. E conversando com a galera, foi muito legal. E o Thiago Nigro foi a palestra principal na época. E para quem queria colocar ali 300, 400 pessoas, a gente colocou 800. Bacana. Na primeira edição do evento. Eu acho que eu lembro dessa vinda do Thiago Nigro aqui. Então, e uma curiosidade é que o plano A não era ele, era o Rick Chester. Rick Chester tinha acabado de dar uma bombada com o vídeo da água, estava ficando famoso, aquele vídeo que ele fala... Minuto do empreendedorismo, alguma coisa assim, falava como vender água ali, fazer dinheiro, né, em 1 minuto. E aí, contrato assinado, a gente já bem direcionado, criando as ações, as coisas, as ideias. E aí a moça falou, olha, uma agência que a gente trabalha já fechou para Juiz de Fora e a gente não estava sabendo. E a gente não faz sentido ter próximo ali o evento, e a data é próxima do seu. E não faz sentido a gente fazer... Nossa, a gente ficou muito chateado na época, mas é o que eu tenho falado muito ultimamente. Às vezes, um problema não é um problema. Sim. Você tem que ver o que vem depois dele. E o plano B, na nossa avaliação, foi muito melhor. Porque o Thiago Nigro estava também num crescimento muito interessante. Já estava ali começando com aqueles desafios dele das 5 da manhã, e, enfim. E o Thiago, ele não pega só... Não... Falando que só, né? Mas o Thiago, ele abrange um pouco ele abre o leque além do empreendedorismo, que é a galera que quer educação financeira, mas não quer empreender. Então, acho que abarca essa turma também. Sim, né? Sim. Na época, ele começou mais forte com a parte de educação financeira e investimento, mas ele já tinha uma pegada de empreendedorismo, assim, de falar de negócios, e a gente curtiu por causa disso. E foi muito bom, a palestra foi muito elogiada, o evento como um todo, a gente fez umas coisas diferentes, o Tugão colocou chopp lá, o pessoal do Muamba tocou depois da palestra, ficou bem legal. A gente teve uma avaliação muito boa depois da pesquisa que a gente fez, e a intenção era, 2020, outra edição, vamos embora, segunda edição. O que aconteceu? Pandemia, nada. Eventos todos, né, cancelados ali, pausados, e a gente... ficou naquela e eu falei, poxa, vamos tentar movimentar, porque a marca ficou muito legal. O nome ficou muito legal, pegou, assim, entrou na mente da galera. Direto eu encontrava o pessoal na rua e eles me perguntavam, e o Pega Pra Fazer? E o Pega Pra Fazer? Aí eu falei, poxa, que bacana, né? O pessoal curtiu e entrou na mente da galera. E aí eu falei, poxa, vou fazer um podcast, que aí os podcasts estavam também, assim, não tão fortes quanto hoje, mas já estava dando uma bombada ali, mas estava muito mais comum só por áudio. Sim. E aí eu apresentei um projeto na Rádio Cidade, a Natália, amiga nossa, fez uma ponte lá, e aí o pessoal gostou, a gente gravou 10 episódios, né, só em áudio, na Rádio Cidade, e isso lá em 2020. Aí nesse meio tempo aí, o Rafael, da Casa da Gráfica, me achou a gente fez uma parceria. Deixa eu voltar que eu esqueci. Em 2019 a gente fez um projeto social.
foi muito legal, que era das coisas que eu queria colocar em prática e não podia. E aí a gente selecionou 30 alunos de escola pública para poder ensinar para eles temas que a escola não ensina e muitas vezes nem a faculdade. Bacana. E muitas vezes nem, sei lá, pós-graduação, MBA, coisas que a gente aprende no mercado tomando porrada, Sim, né? sim, sim. E a gente selecionou esses alunos, a gente teve apoio de várias empresas, o Apogeu, com Maquelo, as aulas foram lá, não vou lembrar de todos, Universal Imóveis, o Henrique lá da BR Quality, enfim, várias empresas aí apoiaram, e o Rafael também com a Casa da Gráfica. O projeto foi muito bacana. Rapidinho, só um parênteses pro Henrique, que ele tá me devendo aqui, tá? Que legal que é o Henrique. Gente fina demais, sabe muito. E ele contribuiu também, deu uma aula para os alunos lá, foi muito legal. E a gente falou até de educação financeira, investimentos, vendas, oratória, enfim, vários temas muito bacanas aí que hoje eu tento ainda assim levar para os jovens em algumas ações que eu faço. E aí o Rafael, a gente se aproximou por causa disso, porque ele foi um dos apoiadores, ele deu uma palestra no encerramento do projeto, e aí chegou, mas depois de alguns meses, ele me viu, entre aspas, discutindo sobre futebol no Facebook. Aí ele me mandou uma mensagem e falou: Diego, você gosta de futebol? Eu ia te perguntar, cadê o jogador de futebol nessa história toda aí? É verdade, abandonei. Eu não era nem talentoso e nem disciplinado. Então, assim, aí fica difícil, né? Milagre não acontece. Não acontece. Tem gente que nasce muito talentosa e precisa ali, às vezes, de menos esforço. Tem gente que não é muito talentosa e vence pelo esforço, vence pela disciplina, e eu não era. E aí abandonei, né? Achei que ia ser difícil, eu olhava um monte de gente boa ao meu redor que não estava dando certo. Eu falei, pô, sou eu que vai dar certo aqui. E aí eu abandonei e foquei nos estudos mesmo. Mas o Rafael me mandou essa mensagem, eu falei, cara, eu gosto. Já fui mais fanático, um pouco assim de acompanhar, não tão absurdo o fanatismo, mas isso acompanhava mais, hoje não acompanho tanto, mas gosto sim. E já até quis ser jogador de futebol quando era novo e tal. Ele, poxa, vou te apresentar um projeto. Aí, um dia marcou na casa dele e tal, a gente foi, eu com outras pessoas que ele queria apresentar, e apresentou o projeto do Clube do Fute. Ele queria um ambiente onde as pessoas pudessem se interagir, se conhecer, fazer amizades e tal, e ter um ambiente em torno do futebol. Uhum. Porque ele fala que as melhores amizades que ele teve até hoje foi por causa do futebol. E o que ele sente muita falta hoje, que eu achei muito legal isso, que assim, tá no propósito do Clube do Fute, é que hoje não tem mais aquela coisa da gente ir pra esquina e em 5 minutos aparecer os amiguinhos para brincar. É verdade. As crianças hoje não tem isso mais, né? Sim. E ele falou que na nossa época dele, era assim que a coisa funcionava. E a gente tava lá, jogava futebol, brincava de pique-pega, pique-esconde, aquela coisa toda. E ele falou, cara, eu quero que o Clube do Fute seja a esquina das nossas casas, e as pessoas se encontrem lá, e as crianças possam ir, a família leve as crianças. Eu achei muito legal o projeto. A gente colocou para rodar de forma, tentando ser breve aqui, mas pandemia teve o lockdown, né? Então, assim, como eu tive a experiência do evento e do restaurante, no início da operação do Clube do Fute eu participei muito ativamente com ele, né? Porque eu já tinha muitos contatos, já sabia algumas coisas ali, o Caminho das Pedras, a Monique, minha esposa, ajudou demais também. Mas com a pandemia precisou dar aquela diminuída, né? Aquela coisa de ficar limitado, depois fechou um tempo, e aí eu saí um pouco da operação, mas ainda continuo lá como sócio do projeto, e o Rafael que toca, porque aquilo é a paixão dele. Ele, né, vibra com aquilo, e até hoje a gente tá lá, né, com o Clube do Fute. Ele acabou tomando um formato maior do que a gente imaginava, porque o imóvel que a gente encontrou foi assim, a gente começou a olhar, começou a ter ideia, não, e aqui a gente pode pôr isso, na hora que a gente viu, o negócio ficou muito grande, né? Mas a gente tá aí encontrando melhores formatos, melhores práticas para poder fazer a coisa continuar e quem sabe expandir e criar outras unidades. Meu vizinho, meu cunhado, meu concunhado, na verdade, né? O marido da minha cunhada, ele de vez em quando vai lá. Tem uma galera que gosta é fã de carteirinha. E a ideia é ser tipo um clube mesmo, né? Pessoas pagarem até mensalmente e ter acesso a benefícios que valem a pena ali, a pessoa tá sempre frequentando. E a gente está sempre pensando em novas ações aí para poder... Eu achava que aquilo era uma franquia, uma coisa não, mas a ideia teve gente já falou. Eu achei que fosse. Legal. No início veio um cara de Cabo Frio, eu acho, ele começou a filmar tudo.
porque ele queria levar para Cabo Frio e falou, poxa, isso não é franquia não. Então... Mas é porque ficou bem Temático, formatadinho, né? bem temático, e aí parece que é franquia. Mas a ideia é essa, né? Então, assim, a gente acredita que quando um negócio fica muito grande, é difícil replicar. Sim. Talvez a gente encontrar um formato mais pocket ali, né? Para poder fazer a coisa expandir. Eu acho que esse é o segredo, talvez, que a gente está buscando. Legal, legal. E o triatlo entra onde aí? O triatlon entra, assim, eu sempre gostei de esporte e meus pais, eu já até fiz um corte aqui lá no Pego Pra Fazer, que eu falei que meus pais nunca foram esportistas, mas sempre me incentivaram a praticar esporte. Aí meu pai e minha mãe do dia vieram me encher o saco, poxa, você tá queimando a gente lá. Eu falei, não, eu falei verdade. Mas é isso, só que eles sempre me incentivaram, mas eu nunca dei sequência em nada. Eu já fiz karatê, quando mais novo, né? Karatê, futebol, natação, fiz aula de boxe depois que já estava um pouco mais velho, enfim. E nada ia pra frente, já joguei tênis um pouquinho, mas com amigos assim, mas e nada ia pra frente. Eu não conseguia dar sequência, né? E a idade foi chegando. Foi aproximando dos 30 e tal, e eu notava assim que sempre... Eu comecei a correr nos grupos de corrida, mas parava, também não dava sequência. Academia, mesma coisa, aquilo que eu chamo de voo de galinha. Dá aquela empolgada de semanas, um mês e pouquinho, e de repente não vai mais, começa a matar a academia. E aí eu ficava muito incomodado com isso. E aí com as corridas também, né? Eu ficava incomodado que eu gostava de correr, mas ao mesmo tempo não tinha disciplina para dar sequência. E aí tive lesão porque eu não fortalecia na academia, corrida machuca muito e eu sempre fui muito E aí pesado. na hora da corrida você empolga, você quer ir mais do que você pode? Exatamente. Aí veio dor no joelho, lesão muscular, enfim. E aí chegou em 2017, aí quando eu aproximei dos 30 anos, eu falei, cara, eu tenho que dar um jeito. Porque sempre quando eu tentava voltar, era mais difícil voltar pro ritmo que eu tava antes. E eu falei, poxa, a tendência é só ladeira abaixo. Até porque você tem menos paciência para chegar no ritmo. Exatamente. Né? E aí é só ladeira abaixo. Eu pensei comigo, na hora que eu tiver meus 40, se eu quiser voltar lá, nossa, vai ser um perrengue, né? E aí comecei a me ligar muito nessa questão de cuidar da saúde, para envelhecer com qualidade. E engraçado que um tempo depois assisti umas palestras do Abílio Diniz, ele conta que ele começou a envelhecer com 29 anos. E aí eu, me identifiquei muito com isso, sabe? Eu falei, pô, eu tô no caminho certo. Hoje ele é um coroa aí, tá inteirão. E eu falei, tô no caminho certo. E aí eu comecei a mudar a mentalidade mesmo nesse sentido. E aí comecei a levar um pouquinho mais a sério a corrida e tal. Chegou 2017, eu não estava treinando especificamente para isso, mas fazia minhas corridas. E caiu uma prova de 21 quilômetros no dia do meu aniversário, dia 6 de agosto, um domingo. E na época a gente estava no restaurante, ia acontecer ali perto. No restaurante a gente trabalhava domingo, mas eu ia correr ali na Avenida Brasil antes de ir pro restaurante. Ia fazer um treino assim. Aí eu falei, poxa, aqui perto, vou lá fazer esse negócio. Nem fiz uma inscrição, entrei no meio da galera, falei, vou até onde eu consigo e volto, tranquilo. E fui na onda da galera, naquele clima. De repente eu já estava na metade do percurso e falei, agora eu tenho que voltar. E aí dosei ali energia, então eu consegui completar uma meia maratona praticamente sem treino. Legal. Né? Não tinha acompanhamento, fazia por conta própria. E aí gostei da brincadeira. E comecei a ver que era possível fazer 21 quilômetros. E aí depois fiz outras e tal, e começou ali a morder o mosquitinho. E aí até comentei com você, eu vi algumas pessoas que eu conheço fazendo triatlon e postando as coisas no Facebook, Instagram, entre eles o Fred que já esteve aqui. E aí eu perguntei para ele me falou, ele tinha postado que ele estava se preparando para o Iron, meio Iron, depois completou a prova. Aí ele me contou como era a dinâmica, falou um pouco sobre o Ironman e tal. Eu falei, cara, interessante isso. Comecei a... E eu tenho um pouco comigo essa coisa do desafio, de querer subir a régua. Poxa, eu já fiz meia maratona, tá fácil, entre aspas, né? Facinho, só falta pedalar e nadar ali. Aí eu falei, poxa, eu já fiz natação lá atrás, quando eu era criança. Aí, primeira vez que eu fui na piscina, eu não consegui atravessar 25 metros, eu quase morri. Falei, não adiantou a natação lá atrás, assim, não lembro nada da técnica, tive que começar do zero. Mas aí
comecei a namorar isso, falei, eu vou fazer inscrição no meio Ironman. E aí até falei com uns amigos, convidei umas pessoas, ninguém topou. Então eu vou sozinho. E aí comecei a treinar e tudo, a ideia era fazer em 2020, né? Eu comecei a treinar mais ou menos em 2018. Aí, por causa da pandemia, adiou para 2021. E depois adiou, aí eu engatei outro ciclo de treino, empolgadão, tava bem, adiou de novo para 2022. Aí eu tive que, aí de novo, tirei o pé um pouquinho, diminuí a intensidade de treino e fui até aproximar de novo da prova 2022 e tá quase completando um ano que eu consegui fazer a prova 2022 e assim, eu fiz de propósito, justamente porque eu falei, eu não tinha disciplina, eu começava tudo e parava, e aí eu resolvi encarar me comprometer com dinheiro, com as pessoas, porque eu acaba envolvendo um monte de gente, principalmente a minha esposa, Monique, que comprou ideia pra caramba, me apoiou, me ajudava em muita coisa, e eu me comprometi até publicamente, que isso é uma coisa muito legal, assim, é um gatilho do hábito, assim, né, pra gente criar hábito. Pô, postei na internet que eu ia fazer, eu tenho que fazer. Então, ficou aqui o compromisso, né? E você levou o compromisso por 3 anos, quase, né? Exatamente. Assim, nesse meio do caminho, nesse processo todo, eu tive, sim, alguns momentos que eu não mantive tanta sequência. Foi uma construção, sim. Né? Não é um estalo que dá e a gente, da noite pro dia, vira a pessoa mais disciplinada do mundo. Não é assim que acontece. Eu fui aos poucos, né? E o lance do ambiente, assim, né? Eu comecei a conviver em um ambiente que as pessoas eram muito disciplinadas. E aquilo me inspirava, assim. Eu achava muito legal. O pessoal que estava ali na friaca indo pedalar na BR. E aquilo foi me contagiando, assim, me contaminando positivamente. E eu consegui manter uma sequência legal, né? Não foi aquele pé no acelerador durante todos esses anos nos treinos, mas eu sabia que alguns meses antes da prova eu tinha que focar absurdamente, senão não ia completar, não ia conseguir nem completar. E até eu fiz uma coisa engraçada que eu coloquei no Instagram lá uma contagem de 100 dias, que dava pouco mais de 3 meses, sem falhar. Então eu fiz uma folhinha, eu fui marcando X nos quadradinhos, criando uma tabelinha, até postei no meu Instagram no dia da prova, que no dia da prova era o dia 100. E aí eu fiz isso e as pessoas iam acompanhando, legal. Falando, pô, legal e tal, isso aí. E aí tinha gente que às vezes eu não postava a contagem, o pessoal perguntava, e foi legal porque foi mais uma forma de criar um compromisso. Eu coloquei essa folha na parede, perto da mesa de trabalho, e ia marcando X ali em todo dia. E pra mim isso foi, assim, sensacional, porque me ensinou um tanto de coisa, principalmente a ser disciplinado. Mudou sua mentalidade para outras coisas? Demais. Eu tô te perguntando isso porque assim, o Vitor, meu marido, já fez o Ironman, né? Ele foi praticante de triatlo por um tempo. Ele até contou essa história aqui. O primeiro entrevistado é ele, não sei se você já viu. Legal. Eu fiz Eu vou ver então, não vi, primeiro de todos, eu falei assim, preciso de um cobaia. Ele fez. Projeto piloto é ele. Projeto piloto é ele. E aí, ele até fala isso, que o treino do triatlon mudou a mentalidade dele, a forma dele pensar várias coisas na vida, né? Essa disciplina, essa constância, esse negócio de você não ter que ir com tudo, porque senão você não vai aguentar, ir aos poucos, devagar e construindo, fez com que ele levasse isso para várias outras coisas da vida dele. É isso, reflete. Isso, a pessoa fala, lateraliza, assim, né, pra nossa vida, para várias coisas. E tudo isso aí que você falou, né? Disciplina, e uma coisa muito importante, planejamento. Você não faz uma prova dessa sem planejamento. Não tem como. Sabe? Então, desde a parte do treino mesmo, sono, alimentação. Tudo. E a constância dos treinos, a intensidade dos treinos. Aí, claro, tem que ter um acompanhamento. Eu tive, por um tempo, o Hugo Amaral da Vida Ativa, depois foi o Jefferson Brito. Também 2 caras que me ensinaram muito. E o planejamento é fundamental, até pro dia da prova, assim, você tem que pensar em tudo, em cada detalhe, planejar às vezes o que você vai comer, de quanto em quanto tempo, de quanto em quanto tempo você vai ter que beber ali, né? E aí durante a prova a gente passa vários perrengues que aprende também pra caramba, do tipo, depois de eu ter nadado, pedalado, no primeiro quilômetro da corrida, cãibra. Assim, foi louco, mas se eu não tivesse preparado até mentalmente mesmo, eu de um tempo pra cá eu comecei a ler muito sobre estoicismo,
é muito legal, é um tema muito bacana. Isso fez uma diferença danada para mim. E aí, na hora, poxa, calma, não adianta desesperar. Uma das coisas que o estoicismo fala é sobre focar no que você tem controle. Poxa, deu cãibra. Tá, o que eu posso fazer? Aí eu fiz o que eu tinha que fazer. Tomei mais água, tomei lá cápsula de sal, gelzinho, peguei até Red Bull que o pessoal tava distribuindo lá pros participantes, enfiei tudo pra dentro. Falei, pior do que tá, talvez não vai ficar. Né? E aí resolveu. No primeiro quilômetro foi diminuir o ritmo e tal, porque eu tinha só mais 20 para correr. Só, né? E aí funcionou. Então, assim, esse tipo de situação, de lidar com a diversidade, enfim, é muita coisa que a gente aprende com o esporte. Né? Muito legal. Com esses desafios. E eu aprendi com o Vitor, vendo ele treinar, a levar as coisas com leveza e naturalidade, sabe? Porque se você não levar assim, você não dá conta. Você quebra na prova, né? Exatamente. E eu lembro dele falando assim, quando ele fala, eu que fico falando, você fez Ironman, ele fala assim, cara, tá, eu treinei e fiz, tipo assim, de boa. É muito isso. E eu assim, não é de boa não, cara, isso é sobre-humano, você tá louco? É muito isso. Quando eu comecei, eu achava impossível. Assim, mas eu falei, não, mas tem gente que faz, mas eu não vou conseguir. Calma. E aí eu fui notando algumas pequenas evoluções. Como eu te falei, as primeiras braçadas que eu dei na piscina, mal cheguei do outro lado, 25 metros. Aí passaram alguns meses, eu nadei 4 quilômetros numa represa. Falei, cara, então é possível, sabe? Com treino, com constância. E uma coisa muito legal é que ensina a gente a valorizar o tal do processo. Sim. E não só o objetivo. Isso hoje está sendo muito falado, mas que a gente vive isso na realidade, assim, porque o processo é que transforma a gente, não certeza. A data lá, o dia. O dia você só fecha com chave de ouro. Né? É só conclusão, é só você correr para o abraço. Como o pessoal da turma que a gente convivia do triatlo falava, é o dia de você se divertir. Sim. Porque a relação já foi, sabe? Então, o processo é muito legal e faz a gente valorizar isso, faz a gente se comprometer com isso, né? Faz entender que é o pouco a pouco, que nada na vida de grandioso assim a gente conquista de uma hora para outra, é uma construção, assim como foi comigo com a disciplina, né? Então, isso hoje o pessoal fala, pô, cara, gosto de ver que você é muito disciplinado e tal. Eu acho que eu posso melhorar mais, mas evoluir sim, muito. E eu falo para as pessoas, pô, cria um desafio para você, algo meio que você acha impossível, assim, e vai. Porque isso transforma muito mesmo a gente, é muito gostoso, sabe? É legal. E não sei se eu vou fazer de novo, talvez sim, eu tirei o pé um pouquinho agora, porque tem que dedicar tempo também um pouco, porque os treinos consomem, né? E daqui a pouco tô com 40 aí também. Aí, como eu falei, as coisas vão ficando mais difíceis, mas quem sabe, né? Vamos ver. Eu tô ouvindo você falar assim, eu vejo muitos pontos em comum, sabe? Na minha história e na sua, assim. E é muito legal, assim. Tanto de mentalidade quanto até de situações, né? Na época que o Vitor fazia Ironman, eu falei assim, vou nadar também. Vou acompanhar, porque eu gosto de esporte também, meus pais também sempre me incentivaram a fazer um esporte, não sendo esportistas, mesma história. E aí eu sempre fiz de tudo, ainda sem conhecer nada, basquete, não sei o quê. No tênis eu durei mais tempo, mas assim, durei, mas não quer dizer que eu virei genial no tênis, eu jogo tênis numa vida. Esforçada no tênis. E uma época eu resolvi nadar também. Falei assim, todo mundo nada. Poxa, nadar eu nado. Eu entro na piscina, não sei o quê. E aí eu lembro que na primeira vez que eu caí na piscina eu não conseguia chegar do outro lado, porque eu não sabia respirar, não sabia nada. E acabou pouco que... desesperador. Desesperador. Aí depois disso virou meio que um momento de meditação para mim, porque depois que eu comecei a entender sobre a importância da presença, né, de você estar presente no momento, eu achava que a natação era um exercício incrível para você estar presente, porque se você não estiver presente, você afoga. Exatamente. Você tem que estar ali respirando, então eu comecei a fazer isso. Mas assim, você foi falando, eu fiz uma meia maratona sem treinar, eu também fiz. Olha, só que eu fiz no Rio. Eu treinei igual o meu nariz aqui, eu fui pro Rio fazer. Aí eu falava assim, eu lembro que eu ia segmentando. A largada é na barra? Se eu chegar
no Leblon tá bom, vai dar 10 quilômetros. Aí eu fui. Aí cheguei no Leblon e falei assim, agora dá pra ir até Copa, né? Aí eu fui. Quem chegou em Copa chega no aterro. Aí fui nessa brincadeira, eu fui fazendo. E no Rio é um micro-ondas de quente, assim, né? Mas o fato de você mudar de lugar é gostoso, que você vai pensando nos lugares da frente, né? E aí foi legal. Aí o Johnny, da Vida Ativa na época, ele me chamava de Romário. Ele falava assim, você não gosta de treinar, mas no jogo você vai. Boa. E aí, enfim, aí você foi falando, eu fui lembrando dessas coisas, sabe? Você citou a natação e assim, a coordenação motora na natação, putz, exige muito. Então é o que você falou, se não tiver concentrado ali, não faz. Tudo bem, depois você pega um pouco de prática, vai mais no flow um pouquinho. Você faz um pouco mais sem pensar, isso é natural. Mas no início é bem difícil, como eu falei, é bem desafiador. Para evoluir, você tem que trabalhar muito técnica, né? Eu sempre falo com algumas pessoas, o pessoal pergunta, o que você tinha mais dificuldade? É a natação, com certeza, porque apesar da bicicleta eu sofrer bastante também, que é difícil, assim, quando pega morro, então, nossa, subida é tensa. Mas a natação é porque na bicicleta e na corrida, se você não tiver técnica e fizer muita força, vai lá. Dá pra ir. Dá pra ir. Na natação, se você só fizer força, sem técnica, você praticamente não sai do lugar. Você fica batendo o braço ali igual um doido e não sai do lugar. E aí essa evolução exige muito essa presença, concentração. Mas é muito bom assim, ver também evoluindo e chega uma hora que, como eu falei, você vira uma terapia, vira aquele sonzinho da respiração ali do blulululu, blulululu, que o barulhinho é gostoso demais. E, poxa, depois você faz isso numa represa, no mar e vai embora. É legal. Outra coisa que a gente tem muito em comum é essa mentalidade de pensar que dá pra fazer as coisas em Juiz de Fora, sabe? E um dos motivos de eu ter montado isso aqui, na verdade, eu tenho 2 grandes motivos para ter montado o Traços Cash, né? Ter iniciado ele. O primeiro era me desafiar, que é o que você falou aí, né? Do desafio. E que era... Eu sempre fui muito tímida. Eu chegava nos lugares e eu não conseguia... Tipo, te conheço de vista, mas eu não ia chegar pra bater um papo com você. E eu perdi muita oportunidade nisso, porque às vezes eu queria fazer uma conexão, E você tava falando do BNI também, eu acho que uma das habilidades que eu tenho é essa de conectar as pessoas, sabe? Legal. Eu adoro. Tipo, você me fala que você precisa fazer um negócio, eu conhecer alguém, eu vou te indicar, enfim. Eu também. Adoro isso. E aí... Só que eu não conseguia fazer isso, porque eu ficava travado. Eu falava assim, será que ele vai lembrar de mim? Será que eu vou falar? Será que eu não vou parecer idiota e tal? E aí eu montei isso aqui e falei assim, quer saber? Eu vou fazer isso na cara da internet pra todo mundo ver, e aí um baita desafio. Muito bom. E o segundo ponto foi trazer as histórias de Juiz de Fora. Porque todo mundo fala que aqui nada funciona. Mas você vai garimpando aí, porque a galera, o desconfiado que você fala do mineiro, ele é escondidinho, né? Mas... tem muita coisa boa, né? Tem, demais. E aí, eu agora vendo um evento igual o JF Summit, que vai ter em agosto, cara, me dá um baita orgulho. Fala, era isso que eu queria. Porque lá em 2019 no Pega Pra Fazer, inclusive eu dei algumas entrevistas, conheci com algumas pessoas justamente com esse discurso. Falando, olha, é pra mostrar que em Juiz de Fora as coisas acontecem. E óbvio, trouxe um cara de fora, de renome e tal, normal, é até uma estratégia ali pra atrair público. Sim. Mas a gente colocou lá o Tugão, que tinha uma história legal, e a intenção era depois seguir nesse formato. E aí hoje eu vejo o JF Summit, o Sotrate me chamou um dia para conversar, para trocar ideia sobre isso mesmo, até porque já tive essas experiências. E quando ele me falou isso, eu falei, cara, que legal, e dá um orgulho danado de ver isso acontecendo, e tô torcendo pro caramba, tô divulgando, ajudando eles a captar patrocinadores, enfim, acho que o pessoal tem que se envolver, vai ter, né, stands lá para exposição, né, então vai ser bem legal, o BNI já garantiu um stand lá, então vai ser legal para fazer conexões boas lá também. Com certeza. E Diego, o que você tá pensando do futuro, assim, para frente? Então, eu tô assim, num momento em que o que eu sofri lá atrás, estou sofrendo um pouco agora, que é aquela coisa do crescimento mesmo, né? De ter um negócio que talvez não dependa de você e tudo. Recentemente surgiu uma oportunidade também, a segunda unidade do Speed Coworking, que a primeira é no centro, ali em São Mateus, o pessoal me chamou para mostrar a oportunidade lá. Hoje somos em 4 sócios, e
Um deles é o Luciano, do BNI, ele faz parte, ele é um membro lá. Ele esteve aqui até gravando o último episódio do Pega para fazer com a gente como co-host. Ele surgiu a oportunidade de dar para ele num imóvel que ele já estava lá, de alguns amigos, já tinha uma estrutura muito adiantada, e ele falou, cara, dá para montar um coworking aqui, vambora e tal. A gente começou a conversar. Eu falei, poxa, mas eu não entendo desse mercado. E aí lembrei do Arésio, que já tinha o coworking do centro, o Speed Coworking, conectei os dois. A princípio, eles iam tocar um negócio ali, junto com o Matheus, que faz parte da equipe do centro também. E aí eu fui abduzido ali pro negócio, gostei muito do formato, eles me mostraram as possibilidades de crescimento e tudo mais. E aí entrei lá na sociedade, né? E a gente pensa, talvez, outras unidades. Hoje, parecido com o Clube do Foot, eu não fico diariamente na operação, mas participo ajudando em algumas coisas, até mesmo nas conexões e tudo mais, ajudando em algumas ações, com algumas ideias, sugestões. E tenho alguns planejamentos aí de criar alguma coisa a mais aí, quem sabe com Pega para fazer. Eu gosto muito dessa parte de compartilhar conhecimento que a gente já viveu e, como eu falei lá, tomou porrada, aprendeu na prática, e levar isso pro pessoal mais jovem. Aí, jovem, beleza, pode ser jovem de idade, mas não necessariamente, pode ser alguém que não seja tão jovem em idade, mas que queira começar ali no empreendedorismo, né? Querer mudar de carreira, arriscar alguma coisa. Eu acho que vale a pena a gente tentar compartilhar isso, né? E aí eu tô com algumas ideias ainda que eu não posso dar muitos detalhes, vamos ver, pra gente poder dar alguns passos nesse sentido. Porque eu, como você citou aqui também, eu gosto de conectar pessoas e gosto de compartilhar esse conhecimento, assim, e eu cheguei a rascunhar um livro sobre o que o esporte ensinou nesse processo aí. Bacana. E tá lá, eu fiz o Empretec, né? E no Empretec a gente tem que fazer alguma coisa lá, né? Um projeto que também não pode ficar dando muitos detalhes. E aí eu fiz um livro digital e cheguei a adiantar ele bastante, só que isso tem que ser feito em poucos dias, né? Porque o Empretec dura uma semana ali. E aí eu fiz assim, aquela versão 1.0, que é a boa o suficiente para poder colocar em uma semana. Exatamente. E aí algumas pessoas compraram a versão digital do livro e tudo, mas aí depois eu escondi ele para poder melhorar. E quem sabe também vai sair aí. Tô pensando nisso, analisando. Já anotei vários tópicos que eu quero incluir. E talvez isso aí saia. Bacana, legal. Agora, você falou de livro, antes de você falar do livro, essa pergunta já estava aqui na minha cabeça para eu te fazer. Eu vejo que você é um cara muito estudioso, assim, tanto pelo que você falou e até pelo que você posta, né, no dia a dia no Instagram. Recomenda um livro pra galera aí. Vamos lá, foi difícil hein? 1, 2 ou 3. Vários, né? Olha, eu vou puxar esse tema que eu falei aqui agora, do estoicismo. Hoje está crescendo muito o pessoal que está consumindo esse conteúdo. É uma filosofia que começou na Grécia, 2.300 anos. E a Grécia sabe de tudo, né? Olha, tá vendo? E foi muito difundida tanto na Grécia quanto em Roma. Aí os principais nomes lá é Epiteto, Sêneca e Marco Aurélio. Marco Aurélio foi um imperador de Roma e tal. E eles essas pessoas começaram a escrever algumas práticas deles. O Sêneca Marco Aurélio tem um livro que chama Meditações. Eu ainda não li esse. Posso estar errando aqui autores, tá? Talvez seja o Sêneca que escreveu esse. Não, enfim. Meditações é o Marco Aurélio. É o Marco Aurélio, né? Então, era um diário dele. E aí virou um livro. Então, assim, são ensinamentos, né, de milenares aí, que para hoje em dia, com essas questões que a sociedade está vivendo aí, de questões mentais, burnout, ansiedade, nossa, isso para mim foi uma coisa assim, foi um achado, um negócio que eu me identifiquei demais. E eu venho consumindo alguns conteúdos, alguns livros dessa linha. Legal. Né? E como eu falei, tem algumas coisas que eu identifiquei muito também no esporte, como essa questão, né, de você separar o que você controla e o que você não controla.
Eu cresci também em um ambiente de, às vezes, muito nervosismo, ansiedade, de ficar, desculpa a palavra, puto com alguma coisa que a gente não tem como controlar, sabe? E isso, com o tempo, eu fui identificando que eu estava um pouco assim também. E aí eu comecei a ler sobre isso, estudar sobre isso, ver vídeos, e aquilo foi assim, uma mudança de rumo total para mim. Como eu falei, tudo é aos poucos, eu tenho tentado melhorar muitas coisas aos poucos, não sou perfeito, ainda erro nesses pontos ainda, mas é um exercício diário, eles certeza. mesmos falam isso, né? Eles citam que a filosofia ali do estoicismo é um exercício diário e prático, não é só ficar lendo. Então, muita coisa eu já tenho conseguido aplicar e tenho tentado levar isso para as pessoas. E aí eu compartilho alguns conteúdos lá no Instagram, com stories dos livros, e um deles é o Diário Estoico, que é um livro que tem 366 lições, porque se cair em ano bissexto ali, né? Uma lição por dia. Legal. E aí, todo dia eu leio uma lição. E a grande maioria ali é uma página. Então, são sacadas rápidas, algumas que assim, a gente leva aquele tapão na cara, aquele soco no estômago e fala, nossa... Bora começar o dia, né? Vamos pra cima, coisa que eu fazia totalmente assim, errado, né, entre aspas, eu fazia de outro jeito, mas essa linha de pensamento prega outra coisa. E é um livro que eu tenho recomendado para muita gente. Legal. Porque, inclusive, não atrapalha outras leituras. Sim. Então, eu leio ele e estou sempre lendo outra coisa. E aí, atualmente, estou lendo um que eu posso... Acabei agora, mas eu gosto de... Eu tenho umas técnicas malucas de estudo minha, que eu vou rabiscando os livros todos, marcando, e depois que eu termino, eu venho relendo tudo que eu marquei, tudo que eu anotei. É uma forma de ajudar a fixar, né? Porque quando você chega no final do livro, já esqueceu um monte de coisa que estava no início. Isso é normal. A gente não é máquina, né? E aí eu acabei de ler Hábitos Atômicos, que é muito bom sobre essa criação de disciplina, criação de hábitos. O outro agora que eu iniciei é o Força de Vontade Não Funciona. E ele fala muito o seguinte, não adianta se você tiver só força de vontade, mas está em um ambiente em que não é favorável àquilo. Sim. Né? Então tem vários estudos de casos, pesquisas, é muito legal e casa muito com essa questão do hábito. Né? Então são livros assim que atualmente eu li agora O Obstáculo é o Caminho, que é do mesmo autor do Diário Estoico, o Ryan Holiday. Ele é um dos autores contemporâneos assim da nossa época que mais estuda estoicismo. E aí ele usa muito a base do estoicismo nesse Obstáculo ao Caminho. Bacana. E ele fala muito o que eu já citei aqui sobre, será que é problema? Pode ser uma solução, você não sabe. Espera ver o que vem depois, né? E é muito interessante também. E mais um que eu não queria deixar de falar é o Pai Rico, Pai Pobre. Eu acho que esse livro ele tinha que fazer parte da juventude e assim, tá nas escolas. É verdade. Né, o Diogo tá falando que tinha que estar no currículo escolar, que para mim assim foi virada de chave absurda, junto com outras leituras como de educação financeira. Essas coisas são coisas que de um tempo para cá também eu vim estudando bastante, e fazendo cursos e tudo mais. Então acho que isso todo mundo tem que ler, ainda que não seja jovem, pode ser, né, se a pessoa, principalmente ela tiver uma dificuldade ali com educação financeira, não entender muito de investimentos, vale a pena. E de um tempo para cá eu criei até já postei no meu Instagram uma pirâmidezinha, em que eu falo que o topo dela é mentalidade empreendedora, mas não adianta se você tiver mentalidade empreendedora, aí abaixo dela, não adianta se você não tiver inteligência financeira, porque eu brinco, você pode encher o balde, ganhar dinheiro pra caramba, ter 1000 soluções, criar empresa, criar negócio, e sair, vazar nos buraquinhos do balde, se não ter mínimo ali de inteligência financeira para poder conseguir poupar, administrar, poupar e fazer o seu dinheiro multiplicar, render, enfim. E abaixo disso nada adianta se não tiver saúde para sustentar tudo isso. E aí ali na pirâmidezinha tem esse degrauzinho da saúde. E a base de tudo,
que para mim sustenta isso tudo é a disciplina. Então eu tenho tentado compartilhar conteúdos voltados nisso, criado algumas palestras, enfim, treinamentos que eu quero também fazer mais, usando isso como base, né? Porque para mim sem a disciplina você não consegue cuidar da saúde, senão vai ser o voo de galinha eterna que sempre, hoje, agora vai, a segunda-feira eu começo, e aí vai. E, claro, com alimentação também, tudo isso, e sem a disciplina você não consegue ter a constância também de todo mês poupar, investir, né, ter aquela disciplina em cuidar do seu dinheiro, e também não consegue ter uma disciplina de ter uma mentalidade empreendedora, de criar coisas novas, a gente citou aqui também, não sei se foi nos bastidores, intraempreender. Sim. Você não precisa ter um negócio para você. Tem um CNPJ, né? Exatamente, você pode empreender no CNPJ de outra pessoa. Né? E como eu citei aqui, conheço várias pessoas, a minha irmã é um caso desse, que eu acho que, né, veste a camisa da empresa, tem postura de dono, né? Parece que a empresa é dela, porque ela veste mesmo a camisa, abraça a causa. Isso é muito legal. Isso é muito legal, e assim, as pessoas que tiverem isso, elas vão conquistar novos cargos, vão crescer dentro das empresas, vão receber boas propostas. Então eu acho que essa brincadeirinha que eu fiz aí dessa pirâmide tem alguma noção. Legal. Eu já mostrei para algumas pessoas, as pessoas gostaram. O Joel J, ele fala muito, não sei se já ouviu ele fala muito da sequência, né? Uhum. Saúde, família, trabalho, não inverta a ordem. Não inverta a ordem, é bem isso então, aí. É mais ou menos isso, né? Exatamente. Tudo vem da mesma... às vezes a gente dá umas bagunçadas nisso, ele fala muito isso, eu já vi o Bruno Perini falando também. Em alguns momentos, pode ser que isso avacalhe um pouco. Sim. Às vezes o trabalho consome demais, né? Você tem que dedicar um período ali para alavancar um negócio, enfim. Mas isso precisa ter data de validade. Sim. Porque senão a coisa desanda, né? Você passa a pensar só no trabalho e aí, saúde vai embora, a família, né? E a convivência com o pessoal. Então, vira e mexe, eu tô com isso também na mente. Eu ouvi outro dia uma pessoa falando num podcast também que só tem burnout quem gosta do trabalho. Que a pessoa que não gosta do trabalho... mas eu gosto do que eu faço. Como é que eu tive burnout? Porque quando você gosta do que você faz além do limite. Se você não gosta, você não faz. Você perde a noção, né? Então eu acho o burnout... que foi a Isabela Camargo. Isabela Camargo, isso mesmo. Ela, inclusive, escreveu livro sobre isso, que ela teve burnout. As participações dela em podcast são ótimas, assim. Eu sou um viciado em podcast. Também. Então... eu escuto todos os dias. Vou pra academia com isso. Então eu brinco assim, eu gosto do conceito de... Claro, tem que ter momentos de relaxar, descansar, de botar a perna pro alto e não fazer nada. Mas eu gosto muito do conceito de produzir produzindo. Sim. Vou fazer alguma coisa que eu não me exige muito raciocínio, bota um fonezinho ali, podcast e vambora. É isso. Eu faço isso porque como eu trabalho longe, eu levo 40 minutos no deslocamento, eu vou ouvindo, volto ouvindo, vou ouvindo, volto ouvindo. Aí foi maravilhoso, porque eu ficava naquela de procurar playlist todo dia. Uhum. E aí chega uma hora que você enjoa das músicas, né? Aí eu falei, vou começar com esse negócio de podcast. Aí foi nessa jornada aí que eu comecei a me apaixonar. Mas isso eu conto lá no Pega Pra Fazer. Boa! Eu também faço muito isso, muito. Então, o caminho é longo, eu vou lá e coloco. E aí o pessoal fala, poxa, mas aí, né... hoje é fácil e tal. Cara, na época que eu andava de busão, ia pra curso técnico, faculdade, eu levava livro no ônibus, lendo livro no ônibus. Então eu acho que os jovens de hoje, aí, a molecada, tem hoje isso na mão, assim, né? Botar um podcast, um audiobook. Tem muita gente que não tem ali muita paciência pro livro físico e gosta muito de audiobook. Cria, né, leva esse conceito aí de produzir produzindo. O Perini fala isso algumas vezes nos podcasts dele, que hoje em dia a gente tem mais informação do celular do que o Bill Clinton tinha na época que ele era presidente. Né? Acho que a CIA tinha na época que o Bill Clinton era presidente. Então, assim... Exatamente. É surreal. A oportunidade que tem, a gente precisa usar da forma certa. Exatamente. Na palestra do Rick Chester, ele falou isso uma vez, eu não esqueci. Ele falou, olha, tá aqui, ó. O celular tá na mão. A internet está aqui. Você pode navegar ou naufragar. Então, você pode simplesmente gastar seu tempo ali ficando rolando em coisas inúteis,
ou você pode usar aquilo ali como uma ferramenta de aprendizado, né? E eu isso. falo muito isso. No Instagram mesmo, eu uso como uma ferramenta de aprendizado. Eu sigo muito mais perfis e pessoas que eu sei que tem algo para me agregar do que simplesmente seguir por fazer amizade. Tipo, na época era o Facebook, né? Solicitar amizade ali. Aham. Então, eu tento usar isso, porque aí a gente acaba tendo muito insight, aprendendo pra Com caramba, né? certeza. Então, Muito legal. acho que o caminho é esse. Diego, pra gente finalizar aqui, fala pra mim um conselho que você daria pro jovem Diego, lá atrás, entrando no mercado de trabalho. Eu acho que é o que eu tenho tentado fazer. Outro dia o Thiago Almeida, fundador da Escola Hub, um cara sensacional também, ele é professor na UFJF, me convidou para poder conversar com os alunos lá de 2 turmas e eu mostrei para eles esse conceito da pirâmide. É exatamente isso que eu tenho tentado passar para os jovens, e eu falaria isso para mim, porque algumas coisas eu demorei a aprender. E aí, começando da base, disciplina, demorei. A parte de, né, saúde, demorei demais. A parte de educação financeira, poxa, se eu tivesse começado a me interessar pelo assunto quando eu tinha, sei lá, meus 18, 20 anos, nossa, 10 anos de juro composto já faz um estrago, sabe? Então, eu tenho tentado mostrar isso para as pessoas, por mais que existam aí um monte de conteúdo sobre isso na internet. Cada um tem uma linguagem. Sim. Acho que não é, eu não pretendo virar um educador financeiro, enfim, mas eu acho que todo mundo tem que ter essa noção básica, porque é algo que a gente carrega pro resto da vida. Com certeza. Né? A gente lida com o dinheiro a vida inteira. Você citou o Bruno Perini, ele há pouco tempo num podcast ele falou isso, falou, olha, um cirurgião opera, um cirurgião de neurologista lá, enfim, opera um cérebro como ninguém. Mas talvez ele não saiba lidar com dinheiro. Outra pessoa que não sabe operar um cérebro, não sabe abrir uma cabeça e fazer uma cirurgia, ela talvez tenha, às vezes, um emprego mais simples, uma função mais simples que, às vezes, as pessoas acham que ela não é capaz, ela pode saber lidar muito mais com dinheiro e conseguir poupar e investir muito melhor que essa outra pessoa que, tem ali o status de um médico e tudo mais. Então, eu tenho exemplos muito próximos disso, de pessoas que têm estudo e conhecimento em algumas áreas muito específicas, mas que lidam muito mal com dinheiro. E eu acho que se isso começar na juventude, na hora que a pessoa tiver lá 30, 40, na aposentadoria dela, ela vai agradecer e vai falar, poxa, valeu a pena eu ter começado lá atrás. Então eu tento colocar isso na cabeça dos jovens hoje, né? E seguindo ali a pirâmide, tudo isso que eu falei, né? É importante cuidar da saúde, porque tudo isso também é juro composto. Né? Se você começar cedo, vai ficar mais fácil. Sim. Se você se acostumar ali com o esporte na rotina, uma boa alimentação. A Monique, minha esposa, está formando em nutrição, então assim, a gente se identifica muito com isso. De um tempo para cá a gente começou a focar mais. E aí vai ser mais fácil para a pessoa que começa cedo. Né? Com certeza. E a dificuldade vai ser menor e aquilo vai entrar naturalmente. E futuramente, o que a gente falou aqui também rapidinho nos bastidores, isso vai ser exemplo para os filhos dessas pessoas. Né? E vira um ciclo virtuoso ali que você vai contaminando todo mundo que está ao seu redor. E na verdade os filhos, eles veem muito mais do que a gente faz do que o que a gente fala, né? Então, se a gente traz isso junto, naturalmente eles vão aprendendo. Isso aí, eu acho que é uma dose assim, de responsabilidade, né, do adulto com os filhos, se preocupar com isso. Sim. Porque eles são o espelho, né, dos filhos. E eu acho que isso é legal e eu tento sempre passar isso para as pessoas, porque pode fazer uma baita diferença, porque eu não tive isso lá atrás. Claro, a época era outra, nossos pais talvez, né, não tinham ali acesso à informação do jeito que a gente tem hoje. É por isso que a galera de hoje tem quase que obrigação de se mexer. Com certeza. É isso. Sem dúvida. Diego, muito obrigada. Valeu. Obrigado por ter topado participar aqui, topar essa collab. Vamos lá. E conte comigo, conte com Traços, tamo junto. Vamos fazer Juiz de Fora
sair dessa inércia de que nada acontece aqui. Vamos sim. Obrigado aí pelo espaço. Eu sempre falo aqui lá no Pego Pra Fazer, passa rápido, né? Pô, já é bom. Dá vontade de ficar umas 3 horas batendo papo. E espero que tenha contribuído aí com a galera que vai ouvir e vai assistir. Com certeza, obrigado. Galera, lembre-se de se inscrever no canal do Traços Cast, curtir e compartilhar. Valeu, até o próximo.